Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é segunda-feira, dia 11 de novembro de 2024. O Evangelho de Jesus é escrito por Lucas 17, de 1 a 6. Jesus fala aos discípulos: é inevitável o fracasso, o erro, o escândalo, mas ai daquele que produz escândalo. Melhor seria que fosse amarrado uma pedra de moinho no pescoço e jogado ao mar. Ai daqueles que escandalizam. E Jesus continua: se o teu irmão peca, repreende-o. Se ele se converte, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Interessante esta primeira parte do Evangelho, porque Jesus mostra o quanto é urgente e necessário a consciência do perdão. Então, aquele que escandaliza, se este é motivo de escândalo, ele precisa ser evitado, ele precisa, então, responder à consequência dos escândalos. Mas Jesus lembra que aquele que erra, ele tem a oportunidade de recomeçar. O perdão é o único caminho por onde o cristão é acolhido e lhe é oferecido a oportunidade para retomar o seu caminho. Se ele cometeu o pecado, mas ele se arrependeu, se dirigiu a você, você deve acolher, é dito por Jesus Cristo. Mas os discípulos lembram, ou seja, aumenta a nossa fé. E Jesus lembra que aqueles que têm fé, estes irão enfrentar as batalhas, as barreiras, as dificuldades, mas eles serão alimentados e fortalecidos para vencer os obstáculos de vida. Às vezes, aquela fé de remover os obstáculos pode parecer uma fé imatura, mas a fé que dá força e meios para você superar, né? Muito mais do que arrancar uma árvore, remover uma montanha, simbolizando as provações, a fé, ela vai nos colocar, ela vai nos jogar muito mais para superar as barreiras e a dificuldade. Quem reza pedindo a cura de um ente querido e ele vem a falecer, a pessoa morreu porque você não tinha fé? Não! A tua fé agora, ela significa você continuar em frente, sem desistir. Às vezes aquelas interrogações, aquelas perguntas, por que Deus fez isso, por que Deus permitiu, são muitas as interrogações, e até pessoas que se afastam por um tempo do seu caminho de fé, do seu caminho de igreja, mas depois volta. Aonde está a fé numa situação como esta? Naquela força que não te deixa parado à beira do caminho, mas te lança para frente. A fé está em você recomeçar, mesmo com a dor da saudade, com a ruptura da relação com a pessoa amada, mas esta é a fé. Por isso os apóstolos pedem a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Eles não estão pedindo para Jesus dar a fé, mas aumentar significa que já tem. Então, às vezes, o que nós precisamos também, diante dos obstáculos da vida, diante das provações, dos escândalos, dos traumas, das frustrações, aumentar a nossa fé, amadurecer a nossa fé. Hoje, a igreja celebra São Martinho de Tours, bispo. Martinho nasceu na atual Hungria em 316 e faleceu na França em 397. Foi soldado, depois zeloso bispo e confessor. Cumpriu
santamente os preciosos os preceitos do Evangelho, repartindo seus bens com as pessoas carentes. Fundou o primeiro mosteiro do Ocidente e desenvolveu eficaz apostolado entre os pastores do campo, em cujo benefício suplicou a criação de paróquias rurais. Roguemos a Deus, queridos irmãos e irmãs, que procuremos evitar os escândalos na vida e ser motivo de trauma e sofrimento para os outros, mas acima de tudo, aprendamos a recorrer a Deus para que Ele aumente a nossa fé, nos dê sempre força, coragem. Por menor que pareça a nossa fé, quando ela é provada nas dificuldades da vida, Deus sempre nos dá firme propósito, passos determinantes e caminho perseverante. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.